Está no ar mais um episódio do nosso Conecta Podcast. A gente traz aqui pessoas dos maiores, dos mais diversificados segmentos, setor industrial, comercial, já conversamos com um fabricante de sorvete. Hoje nós vamos falar com um cara que ele é, tipo assim, não é um Porsche, não, ele é um Mustang. É um Mustang em churrasco. E olha só o nome dele, Eliandro Elcir Porsche. Eu falei, mas por que Porsche não, né, uma Ferrari? É Porsche, né? Porque meus avós, né, vieram da... Bom, primeiramente, um bom dia a todos, né? Eu também acabei não dando as boas-vindas, né? Que falta de educação. Imagina, que é isso. Um bom dia a todos aí. Eu tô achando que eu tô lá na Castelana. Não, mas tá em casa. Como eu me sinto aqui também. Obrigado pelo convite, Marcão, obrigado aí. Um bom dia a todos, né? Porsche porque meus avós, né, são descendentes de alemães. Então chique, vieram da Alemanha, né? Por isso no Porsche. Então, eu sempre imaginei que você fosse gaúcho, né? E para surpresa, conversando aqui, eu falei, de que região lá do sul? Ah, eu sou catarinense, né? Então fala pra gente onde você nasceu, a sua infância, enfim, para familiarizar com quem está assistindo o nosso podcast. Eu sou catarinense lá de Campoerê, né? Campoerê. Campoerê. É um nome, inclusive, indígena, né? Campoerê. Lá no oeste de Santa Catarina. Sabe o que significa? Eu não pesquisei, Marcão. Olha, na escola eu lembro que a gente estudou alguma coisa, mas eu não me recordo agora. Enfim, sou lá de Campoerê, lá no oeste de Santa Catarina, né? E como é que você veio parar em Catanduva? Você rasgou o sul inteiro, né? O que chamou a atenção? Bom, Marcão, eu vou comentar um pouquinho. Eu não vim de Santa Catarina direto para Catanduva, né? Ah, tá. Mas pode contar o passo a passo? Posso, aqui, claro. Um pouquinho mais detalhado aí para o pessoal conhecer, né? Aos 18 anos, eu me formei no colegial, né? Terceiro colegial. E aí aquela saga, aquela sina, vou desbravar novos ares, digamos assim. Acabei indo para São Paulo, isso em janeiro de 2001. Tipo assim, né? Vou parar em São Paulo para dar uma descansada? Não. Eu já fui para trabalhar, né? Para trabalhar mesmo. Eu fui para trabalhar. Minha irmã... Já no ramo de churrascaria. Isso, ela já estava em São Paulo e aí, através de um amigo, arrumou um serviço numa churrascaria para mim. Para variar. Para variar. Aí entrei lá nessa churrascaria, trabalhei um tempo. Após isso, eu fui para um restaurante por quilo, né? Olha que interessante. Fui para restaurante por quilo. Eu ia exatamente perguntar qual foi o seu primeiro emprego, né? Eu achando que fosse uma churrascaria mesmo. Então foi num self-service. Não, o primeiro emprego foi na churrascaria. Isso, tá. Uma churrascaria rodízio, tradicional rodízio mesmo. Aí, pós isso, eu fui para uma casa por quilo, que também o forte era churrasco, né? Para não sair tanto do que eu tava... Que a gente chama de grill, né? Isso. Tinha o grill. Tinha Todas as opções de comida, mas também tinha o grill. Exato. Foi aí que, numa dessas casas, inclusive até foi um dos seus entrevistados, seu Paulinho Simões, né? Opa, ele foi o primeiro, a participar do nosso podcast. Eu, inclusive, assisti, tá de parabéns, olha. E a história dele é fantástica, né? Eu acho que a sua também, né? Não fica devendo nada, mas, assim, eu tinha muito mais familiaridade, intimidade com o Paulinho, porque a gente cresceu, a juventude ali, a adolescência, a juventude, tudo sempre perto um do outro, sim, né? E eu comecei a conhecê-lo na churrascaria, na Castelana. Então, aí, né, o Paulinho comprou um desses restaurantes que eu trabalhava. Que coisa interessante. Eu trabalhei quase 8 anos com eles lá. E aí foi que na época ele montou a Pamplona, na época, né? Que hoje é Castelana. Agora você está me aliviando, está me refrescando a memória, é verdade. A Castelana era a Pamplona. Isso, que era do E você veio como sócio do Paulinho? Não, eu vim para trabalhar. Eu vim para trabalhar.
para dar um auxílio para ele, né? Como eu tinha Ele essa já deve experiência... ter visto alguma capacidade, algum talento Creio que em sim. você no churrasco. Porque eu ajudava ele na época, depois que ele comprou, com o passar do tempo, eu ajudava o filho dele, né, o Juliano, e auxiliava ele a gerenciar as casas. Então, já tinha um conhecimento legal nisso, né? E nesses restaurantes por quilo dele, eu trabalhava de segunda a sexta. E aí, aos finais de semana, eu fazia o famoso bico nas churrascarias famosas de São Paulo, né? Que o forte ele sempre era carne, várias churrascarias, as melhores de São Paulo, digamos assim, eu fazia. Fala uma delas, por exemplo. Vento Aragano, que hoje que era na Rebouças, né? Uhum. A Fogão Gaúcho, a Novilho de Prata. Novilho de Prata, eu tive o prazer de um dia almoçar lá. Meu Deus do céu. Eram casas... Quase saí carregado. Comi bastante. Bom. Eles têm um rodízio forte ainda, né? E aí eu vim pra cá pra auxiliar o Paulinho. A convite do Paulinho. E deu tudo certo. Deu tudo certo. Era pra vir ficar alguns dias e como a cidade feitiço, né, Marcão? Eu acho que acabei sendo enfeitiçado também pela cidade e acabei ficando. E aí era Pamplona, a gente lembra também que o Paulinho era o dono, né? Sim. Aí, claro, veio a possibilidade de você comprar a parte dele. Como é que aconteceu essa negociação? Na verdade, Marcos, assim, eu vim para ficar um certo período e aí eu iria voltar para São Paulo, iria voltar para lá. E ele, de certa forma, talvez não tinha... porque trabalhar à noite é cansativo, é pesado. Eu acho que depois que ele sentiu que era mais puxado um pouco, ele resolveu vender. E aí, numa conversa formal assim, ele meio, acho assim, meio brincando, Eliano, por que você não compra? E aí eu falei, faz proposta. Eu não tinha dinheiro, na verdade. Com a cara e coragem. Cara e coragem. E aí assim que dá certo. Aí ele me fez uma proposta, inclusive, aí quando ele me fez a proposta, eu fui correr atrás de dinheiro emprestado. Eu tinha um pouquinho, mas era irrisório, né, pelo que precisava para comprar. Peguei dinheiro emprestado com a minha irmã, com meu pai, e assim foi, com um amigo em São Paulo, né, que depois veio a se tornar meu sócio, né. Que era o Márcio. O Márcio, Então, aí isso mostra o empreendedorismo, né? Você acreditou naquele negócio porque você não começou numa churrascaria, você começou na época Pamplona, hoje Castelana, uma churrascaria que a gente pode chamar assim de garbo e elegância, né? Quer dizer, você deu um passo, você pulou alguns degraus, né? Realmente assim, a gente foi galgando alguns degraus, Marcos. Se você vê na época da Pamplona, né, a varanda ali era feita de toldo até, porque, enfim, a gente... Passou por muitas modificações. Por muitas modificações até chegar ao que é hoje, né, aquela casa bonita, sabe, confortável, toda climatizada. Então, né? E com a gente que é de Catanduva, eu jamais iria imaginar que a casa de uma família assim tradicionalíssima de Catanduva, né, que são os Hernandes, né, fosse se transformar num restaurante, né, uma coisa assim interessante. Tem muita gente que chega lá e fala, nossa, aqui era essa casa, eu estou entrando pela primeira vez porque era uma casa que era admirada, né? Sim. Pela arquitetura, aquela coisa toda. Sim. Eles, a família, frequentava? Então, eu conheci eles, assim, frequento muito pouco, né, que agora a Nara, né, que eu ainda hoje chega correspondências para Nara Hernandes lá, né. Que coisa interessante. De final de ano chega aquelas lembrancinhas, tal, enfim, mas eu não tive grande... Tem o Gininho, né, que é da família. Isso, mas eu não tive assim... O Cacau que infelizmente faleceu. O Cacau eu acho que o Cacau era o mais frequentador da família. O Cacau, ele era assíduo lá. E ele contava assim alguma história da casa? Ele contava que já, inclusive, teve ex-presidentes que dormiram naquela casa, né? E aí ele assim, quando ele algumas vezes chegava, tal, a gente batia um papo, ele andava pela casa, né, para recordar
como era quando ele era... Saudosismo. Isso, quando ele era criança, ele falava aqui era sala, aqui era assim, aqui assim, papá. Era bacana, deve ter viu? passado a infância, Sim, né? E boa parte sim. da vida também. E realmente deve, né? E hoje você fala, poxa, a vida aqui hoje virou um restaurante, né? E coisa interessante, né? Mudança E aí drástica, depois, assim. e depois você também enfrentou uma pandemia que foi, né, um pedaço difícil para todo mundo, né? Eu imagino para quem tem do ramo de alimentação, muitos foram ajudados até pela pandemia por conta do delivery, né? Sim. Mas o churrasco para você fazer delivery é difícil, né? Ele, queira ou não, Marcão, é assim, o churrasco, ele vai chegar Você na tem que comer sua na hora, casa, né? tem que assar e comer na hora. Ele vai chegar na sua casa dentro de uma embalagem, lógico, por mais que tenha qualidade, mas ele vai chegar já mais frio, mais emborrachudo, digamos assim, mais tenro, ele não fica, perde a qualidade. E perde inclusive muito. A gente fala, né, o caldinho que solta, né, quando a carne está quase ao ponto. Isso, ao ponto. Então, o sugo, né? Isso, que não é sangue, né? Que a turma fala que é o sangue, é o caldo, né? Não é por causa do tempero, preparo. Isso. Ô, Eliandro, e você põe literalmente a mão na massa, né? Mas eu diria na brasa, né? Porque na massa, se você fosse fabricante de pizza, né? Mas... É isso. Marcão, se me dá licença, eu vou tomando meu chimarrão, se me permite. Eu acho bacana. Depois você fala dessa tradição aí que os sulistas têm, né? Trago Mas vocês copiaram, hein? Isso aí é tradicional, vem do argentino, do uruguaio, né? E aí veio incrementando, o gaúcho trouxe e aí foi se espalhando, né? Mas é uma tradição que é mantida assim de pai para filho, né? Exato, eu mantenho essa tradição assim, quase que diariamente eu tomo meu, a não ser que tenha algum compromisso, eu tenho que sair meio às pressas, mas senão de manhã eu convidei o Eliandro e hoje de manhã eu falei, puxa vida, né? Bateu assim, falei... leva o teu chimarrão, porque acho que já estava pronto até. Então, você só estava esperando o convite para trazer. Eu iria trazer da mesma forma. Tá. Na verdade, assim, até a minha esposa às vezes briga comigo, porque eu tô no carro, às vezes cai uma erva no carro, alguma coisa, eu tô tomando meu chimarrão no carro. Então... Eu já vi o gaúcho, o sulista, né, de uma forma geral, tomando até em campo de futebol, cara. Toma, E vocês tem a roda do chimarrão? Tem. Em época mais fria? Não, é o ano todo, Marcão. Independente. Mas enfim, voltando à sua... Se eu ponho a mão na brasa ou na... Isso, que eu já vi várias vezes. Marcão, eu acho assim, fundamental e essencial, né? Você tem que literalmente passar para as pessoas que trabalham com você, a forma que precisa ser feito, auxiliá-los, porque tem dias que assim a correria é tanta que aquele atropelo, digamos assim. Então, precisa de ajuda, eu tô lá, tô no meio. Então, e uma curiosidade, né? Porque você disse assim, atropelo. Então, eu imagino lá a churrasqueira cheia de carne. Aí chega um pedido, o cara quer quase ao ponto, o outro quer no ponto, o outro quer um pouco além do ponto. Como é que você controla isso tudo? Marcão, aí é a mão do churrasqueiro, digamos assim, porque o garçom tira o pedido lá na frente, automaticamente, com o tablet, ele já sai lá na churrasqueira, na cozinha, né? E aí a carne corta ali, pesa, né? Que a porção é toda pesada. E aí o garçom, teoricamente, já tem que deixar detalhado para o churrasqueiro a forma que é. Às vezes a gente até brinca, tem uma mesa com 5 pessoas, são 5 pontos diferentes da carne. Um que é bem passado, outro mal passado, outro ao ponto, outro precisa abrir o bife. E acontece às vezes do garçom entregar errado, né? Acontece. O que um entrega para o outro. Isso, acontece, isso ocorre. Aí a gente tenta corrigir, né, o erro, mas aí é mão do churrasqueiro, dele estar atento, ler a comanda, prestar atenção na porção e tentar mandar da melhor forma. Eu confesso para você que eu tinha assim, algumas dificuldades para saber tudo sobre churrasco, né? Então eu acabei pesquisando. Eu queria saber exatamente o que era a parrilla, né? É parrilla mesmo a pronúncia certa? O que é o tapa de quadril, a picanha. Então, nada como ouvir a explicação de um especialista.
A parrilha, Marcão, eu tenho a parrilha e eu tenho a churrasqueira, o giragril que falam, né? Então, aos E domingos... você tem também a grelha, né, que nós tradicionalmente fazemos o churrasco. Eu Tem tenho, também. tenho. Às vezes é preciso utilizá-la, né? A gente deixa em stand-by aquela grelhinha, mas quando necessário a gente utiliza ela. Até porque eu tenho a parrilha lá. Ali é mais para frango? Peixe, Tá. isso. Normalmente a gente prepara o peixe nela, até para não fazer o peixe na parrilha, para não ter o gosto... Passar para carne. Passar para carne. Então a gente utiliza dela também. E a parrilha, às vezes, que nem eu tenho lá, ela é grande, tem 1,90 m de parrilha, né? Então, cabe bastante carne. E tudo no carvão? Tudo no carvão. Tudo no carvão. Eu acho que o carvão tem muita gente que faz na churrasqueira a gás e tal, mas aquele gostinho do tem carvão... a churrasqueira elétrica. Isso, aquele gostinho do fogo ali, do carvão, eu acho que é essencial, muda bastante o sabor, viu? Então, e faz uma comparação pra gente aqui, que nós, você sabe, né? Somos do interior, vocês têm essas carnes nobres, esses cortes que todo mundo admira, mas nós somos daquele churrasquinho mesmo, a cafta. Então, faz uma comparação da picanha e da tapa de quadril. E do tapa, né? Não, na verdade a picanha, a tapa de quadril é a nossa picanha tradicional aqui. Aí você tem o corte dela, né? Que você faz o bife de tira, né? Você corta ela atravessada também. Enfim, são vários cortes que você consegue tirar da picanha, né? Aí, e faz a diferença no sabor? Faz a diferença no sabor, na maciez também. O que é importante, né? O que é muito importante. E a principal diferença no sabor, assim, eu acho que é o churrasqueiro na hora de dar digamos assim, aquele choque nela. Muita gente assa a carne longe da brasa. Não, a gente põe próximo à brasa, deixa ela dar aquela selada por fora dos dois lados, digamos assim, que aí ela não perde o suco que a gente havia falado antes. E quando chega um cliente e pede para você uma sugestão, você sugere ela quase ao ponto, de que forma você acha que a carne tem que ser consumida? Olha, eu vou falar um gosto particular meu. Sim. E aí eu sugiro, eu gosto dela mais mal passada. Carne? Qualquer carne. Isso pode ser, a gente está falando aqui de maminha, de uma fraldinha. Qualquer carne, eu acho. Tapa de quadril. Sim, o ancho, o chouriço. O ancho é uma carne uruguaia? Isso, na verdade ela é a sequência do contrafilé, né? O chouriço que vem é o contrafilé e o ancho aqui muitos chamam de noax, entrecote, né? Esse é o corte aí. E você tem para todos os gostos? Tem. Chegou, pediu. A gente tenta atender a todos os paladares, né, que chegam. Hoje, a Castelana ainda serve o rodízio? Ainda serve, ainda. Por que ainda? Eu, sinceramente, eu gosto de ouvir falar de churrascarias com rodízio. Rio Preto nós temos algumas, né, que ainda mantém aquela tradição, né? Porque está desaparecendo. Eu percebo que alguns restaurantes, algumas churrascarias estão abandonando um pouco essa tradição do rodízio. É pelo alto custo? Exato, Marcão, é pelo alto custo. Pelo garçom que... Também, você demanda uma mão de obra bem treinada, bem especializada nisso. Imagino, por causa dos cortes, Isso, né? E aí se torna... Aí vem a questão que você falou, os custos. O custo se torna alto, o desperdício aí é muito grande, Marcão. É isso que se você for pesquisar enfim, na internet em geral, a maioria dos que estão abolindo o rodízio é devido ao desperdício. Entendi. Ao custo alto e desperdício. E hoje vocês servem o à la carte, né? À noite a gente trabalha o à la carte, né?
Sim. A não ser que tenha O alguma... rodízio aos domingos. Aos sábados e domingos no almoço. Sábados e domingos no Isso. almoço. E ou então quando existe uma reunião de empresário, de uma empresa, um jantar corporativo, e se o pedido for o rodízio, você serve. Serve também. Inclusive a gente tem a sala separada, reservada, né, para esses eventos. E aí o cliente que define o cardápio. A gente dá as opções. Não, eu quero o rodízio, que a gente chama hoje, ali no restaurante, o menu degustação, né? Teoricamente, a gente não monta o buffet todo lá de saladas e vai as saladas, os acompanhamentos vão para a mesa. E aí é o menu degustação que a gente fala. Aí o rodízio de carnes que são só as carnes nobres que a gente tem. A clientela ainda pede o rodízio ou já estão abandonando, partindo mais para o à la carte? Então, Marcão, eu acho assim, minha visão é que o brasileiro em si está comendo melhor, digamos assim. Então ele está mais exigente, ele prefere um prato mais à la carte. Que o rodízio, queira ou não, aquilo você vai comendo, enche. Essa pergunta também seria inevitável, né? E qual é o prato mais pedido, a carne mais consumida? Na Castelana é o bife ancho hoje. O ancho. O à la carte, a maioria que chega pede o bife ancho. Que ele é uma carne, assim, de uma maciez. Sem dúvida. E saborosa, mas ao extremo, muito boa mesmo. O lombo também é uma carne muito apreciada, né? Sim. O frango Não, o frango é pouco. É viu? menos. É bem menos. Tá. Mas o Catanduvense, ele tem assim uma tradição em churrasco, sempre tem um franguinho, né? A gente tem lá, tem a opção. A tulipinha. A gente tem lá o filé de coxa, né? O filé de frango, a gente tem lá também. Mas aí a pedida é bem menor, né, Marcão? E com relação ao parklet, você foi o primeiro a instalar, né? Fomos os pioneiros, digamos assim, a instalar o parklet em Catanduva. Deu certo? Deu certo. Eu ainda tenho clientes que sentam lá fora, literalmente, assim, quando não está aquele calor ao extremo. Ou não frio também, não muito frio. Isso, uma temperatura legal, o pessoal senta ali fora, toma o seu chopinho, toma o seu vinho, enfim, porque ficou um segundo ambiente, digamos assim, legal, bacana, né? Já que você falou do chopp, né, e eu sou apreciador de chopp pra caramba, o teu chopp é fantástico, formidável. E servido naquela caneca, meu Deus do céu, como é que você consegue atingir aquele grau, aquela temperatura na caneca e o chopp também, né? Que vem até os flocos, né, de gelo. Parece até que você fez uma raspadinha lá no... Marcão, eu tenho os freezer onde ficam as canecas. Então elas saem do freezer já branca, congelada, trincando. E aí o segredo grande que a gente tem também a gente não deixa o chopp em temperatura ambiente. Ele fica dentro da câmera fria, logo atrás da copa, do bar ali, porque, né? Porque o choque térmico poderia congelar? Então, ou não congela o chopp? Ele congela, sim. No entanto, que esses flocos que você falou, na hora que tira, que bate na caneca, ele congela os primeiros... mas não perde não, porque isso aí dá o charme... Então, a primeira leva do chopp que cai na caneca, ele já forma aquele gelinho. Depois já vai tranquilo. Diminuindo. E o chopp, enfim, a caneca ajuda bastante, mas o chopp já estando na câmera fria, que a gente tem a câmera fria, fica 2 a 3 graus, já ajuda bastante. E os chopps que você serve lá, o Antártica, o Brahma... Eu sirvo o chopp Brahma, claro, o Black e o chopp Heineken. Temos os 3 chopps. E eu acho que assim, vale ressaltar, Marcão, a maioria do chopp é tirado no gás normal. O meu não, eu uso nitrogênio para tirar o chopp, desde o claro, o black, todos eles eu uso nitrogênio. E o que isso favorece? Na verdade, a cremosidade ajuda bastante nisso. Ajuda também a manter o chopp mais gelado, que é nitrogênio, né? Então ele influencia bastante nisso. E você estava comentando que você agora lançou, né? Não sei se já começou, uma promoção.
Com o chopp. Isso, Pode fazer aí o seu comercialzinho. Fazer o merchan aqui. O jabá. Obrigado, Marcão. Aí depois o que passar de venda depois desse podcast, a comissão. aí você manda comissão. Aí, boa, vamos ajustar isso aí. Então, Marcão, uma vez por ano eu faço uma promoção, dou aquela, digamos, para todo mundo. A gente precisa ser visto, precisa ser lembrado muitas vezes. Às vezes a pessoa... Então eu faço essa promoção, a gente espalha vários outdoor, enfim, rede social, tudo na cidade, né? E agora a gente lançou a promoção do chopp a R$ 5,99 naquela caneca. Aquela caneca. Quantos ml? 340 ml. 340 ml por R$ 5,99. Rapaz. Então de terça, quarta e quinta. Das 6 às 23 horas. Das 18 às 23 horas. Das 18 às 23. E essa promoção ela vai se estender até quando? Então, a princípio a gente pensa até o final de setembro. Mas aí, dependendo, a gente prorroga, enfim. Mas até final de setembro, com certeza, vai ter essa promoção. E não tem nenhuma exigência. Se o cara quiser chegar lá e só tomar o chopp... Nada, pode... Mas é difícil, né? O cara tem que ter um tira-gosto. Tem. O cara acaba beliscando algo lá. Muito bom. E o teu... Você tem noção de venda de chopp? Quantos, assim, tipo barris você vende por mês? Eu vendo... É que no frio, no inverno, cai um pouco a média. Mas vou falar assim, a média anual. Eu vendo 1.600, 1.800 litros de chopp mês. Uma média anual. Repete isso. 1.600, 1.800 litros chopp mês. É uma quantidade, um número expressivo, né? É grande, uma demanda grande. Puxa vida, hein? E me fala uma coisa, voltando ao churrasco, ao velho e bom churrasco. O que é que combina mais para o cara que gosta de churrasco? Você... digamos assim, na parte de bebida ou o acompanhamento em geral, Marcão? Geral, o que você acha assim que não pode faltar para o cara que gosta de churrasco, chega lá, faz um pedido. E de repente ele faz um pedido e fala, poxa vida, faltou pedir tal coisa, que é essencial para servir com churrasco. Eu acho que assim, é fundamental um arroz branco, aquela salada, sabe? Isso não pode faltar. E aquele molho chimichurri, né? Isso, molho chimichurri que a gente tem no restaurante. Mas assim, o arroz branco, a farofa, a salada e o chimichurri eu acho que já completa. E aí a bebida vai do seu gosto. Você falou que gosta do chopp, né? Eu adoro. Então aí o chopp, a cerveja e aí o vinho. Eu sou fã do vinho em si. Com a carne. Com a carne. Combina bem. Combina bem. Então eu acho que esses itens é fundamental para um bom churrasco. Eu vejo muita gente chega num rodízio, numa churrascaria, a primeira coisa que o cara faz é pedir uma caipirinha. Também, vende-se bastante a caipira, né? E, inclusive, a gente tem o carrinho lá com aperitivos, né? Que chega até a mesa, a pessoa faz a caipirinha na frente, feita na hora. Isso, feita na hora, o cliente escolhe a bebida que quer. E aquela bebida que vocês servem num garrafão bem grande, e eu fico olhando, eu fico curioso. E eu vejo que é um líquido meio cremoso até, né? Na verdade, aquele lá é o licor 43, né? O licor 43. É mais consumido por mulher? Não necessariamente, Marcão, não. Ele é leve, lógico, né? Mas não necessariamente. Ele é um licor digestivo, né? Que a gente faz aquela produção toda, prepara, põe numa embalagem, né? Com frutas ao redor, põe congelar, deixa congelar e depois fica aquele, você falou, a embalagem grande, né? Mas literalmente é uma embalagem pequena, só que aí o gelo, as frutas ao redor que dão aquela dimensão do licor. Então o cara toma pelo olhar. Isso também. É um meio de venda, digamos assim, você entendeu? E quem consome mais o churrasco? Nós, aqui do Sudeste, ou os sulistas? Marcão, na verdade, por incrível que pareça, a região sul, o consumo é bastante de churrasco. Mas se você for ver o consumo de carne vermelha, o maior consumidor hoje por pessoa é o estado do Amapá. Ninguém tem essa... Igual eles. Isso. Isso é uma pesquisa, é uma estatística? Isso. Eu estava lendo outro dia,
em torno, eu acho que passa de 30 quilos de carne vermelha por ano que o Per capita. Isso, per capita. Aí na sequência vem Mato Grosso do Sul. Eu ia dizer também que Mato Grosso do Sul, Mato Grossense ele tem essa tradição, né? tem essa tradição. Antes ele comia onça, hoje ele já come uma carne. Jacaré. É isso mesmo. Então, por incrível que pareça, a região, por ser tradicional na região sul, eles não têm essa tanta eu acho que talvez porque comeram bastante churrasco, já se espalhou e é novidade em alguns outros lugares de um certo tempo para cá, né? E aí o consumo é maior em outros estados. E quem frequenta mais churrascaria? Homem ou mulher? Marcão, é o homem. Normalmente é o homem. Se bem que ali no restaurante, o consumo, digamos assim, de carne em si, por ser mais o homem que come, a mulher tem aquela mais, a carne é um item mais pesado, ela vai mais para salada, ela vai mais para o peixe, frango, que a gente acabou de comentar, mas o homem em si ainda tem aquela tradição de carnívoro, digamos assim, né? Ele é... O brasileiro acho que é carnívoro. Né? Bom, você tinha também uma churrascaria que também chamava Castelana em Rio Preto. Isso, tinha lá. Você vendeu? Eu vendi, acabei vendendo pro meu ex-sócio, né? Porque assim, eu vendi, era duro, Marcão. Eu tava todo dia em Rio Preto, todo dia ia para lá. E cansativo, se torna cansativo. No começo vai bem, depois você acaba cansando. E aí, literalmente assim, as churrascarias em si, que nem o rodízio, lá era só rodízio. O desperdício é grande. Eu tenho um ditado que eu falo assim, às vezes para 2 é pouco, para 1 é bom. Então a gente sentou, conversou, ele acabou comprando, eu fiquei aqui em Catanduva. Então, mas o engraçado é que você, quer dizer, não foi somente por cansaço, porque não sei quanto tempo faz que você vendeu lá a Castelana, mas você abriu aqui podemos dizer o quê? Um bar que serve espeto gaúcho. Isso, é um bar, teoricamente, a base o forte é os espetinhos, né? Ali você serve cafta, em pedaço, linguiça, picanha, frango. Isso, tem... É o tradicional que a gente chama aqui de bar de rua, né? Bar de calçada. Calçada. Bar de calçada. Inclusive, agora fez 3 meses, né? Vai pro 4º mês agora. E o Marcão, assim, tá sendo gratificante, é um sucesso. Tá tomando uma proporção que, confesso, que surpreende. Ali a gente abriu com a minha irmã e meu cunhado, né? Eles vieram... E ele também já tinha essa experiência? Ele trabalhava em São Paulo, aí como você comentou antes, veio a pandemia, né? Que prejudicou muita gente. Eles acabaram tendo problemas com o restaurante deles lá e acabou vindo para cá. E agora eles que estão à frente ali, né? Mas assim, a produção vem tudo lá do restaurante, né? E você faz boa parte, eu não sei se 100% ali na calçada mesmo. Na calçada. Eu acho, o catanduvense... E gosta. Gosta. O catanduvense, eu brinco assim, o catanduvense é botequeiro. Ele gosta de um boteco, né? Então, é tudo na calçada, feito ali, preparado ali na calçada mesmo. E para quem não foi ainda, passa o endereço. Aqui na 14 de abril com a Rio Grande do Norte, né? Esquina. É um bar de esquina aí. E ali a gente percebe, né? Eu já fui lá algumas vezes, a gente percebe que nas 2 calçadas, né? Chega a atravessar a rua para o pessoal senta na... tem os 2 lados. A vizinhança ali entendeu bem? Entendeu, até porque, assim, num dos lados a casa tá até vazia, né? Então não tem problema. Do outro lado, onde é o prédio do bar, na outra esquina que a gente utiliza aquela calçada também, o antigo morador quis vender, aí o pessoal comprou, já aluguei também ali com a minha irmã, alugamos ali e tá usando aquela... Ali é cerveja, né? Não tem chopp ou tem também? Tem chopp. Lá eu tenho chopp Antártica. Que é muito bom também. Tão bom quanto, né? O Brahma, o Brahma, Tem o chopp Antártica, cervejas, enfim. Aí o bar tradicional tem várias porções também.
Ô, Eliandro, sabe que eu era bastante, né? Não era pouco, não. Eu era bastante resistente para tomar chopp, né? Eu não sei se depois que vieram esses restaurantes com esse chopp assim, nesse grau, eu passei assim. Eu, quando chego num lugar que tem o chopp, eu abro mão da cerveja. É que o Marcão, o chopp é diferente, né? Ele é mais leve, aquilo toma fácil, digamos assim. E outra, são, teoricamente, digamos, meia cerveja. Ele não esquenta, você tá terminando de tomar, você não esquenta. A cerveja, às vezes você pega uma cerveja de 600 ml, até que você vai chegar no final, ela já tá com... E vocês tiram quente. mais com colarinho, né? Que eles chamam de mais cremoso ou sem o colarinho? Não, o chopp tradicional é com colarinho, né? Com Às colarinho. vezes acontece alguém que pede, mas literalmente assim, é com colarinho. Ó, eu vou pedir um pouco a sua licença para falar dos nossos patrocinadores, né? A Toscana, que acho que você conhece, o Cris, a Fabrícia. Conheço. Pizza. Já foi lá? Não fui ainda. Tá devendo essa visita lá pro Cris, hein? Preciso. Vou lá. E é pertinho. Dá para descer a pé. Tem um chopp bom também, a pizza é sensacional. A Ice Cream, né? Que não precisa nem falar depois de uma pizza ou depois de um churrasco, uma sobremesa. Até outro dia aqui o Japa disse que ele faz o petit gâteau dele com o sorvete de ninho trufado da Ice Cream. E também a Select Bens. Você que está ganhando muito dinheiro com a Castelana e com o Espeto Gaúcho, procura a Select Bens lá para fazer investimento, que eles são ótimos consultores, viu? Obrigado pela dica aí, Marcão. Vamos... Tá bom? E vamos agora para o nosso momento aqui com o convidado, que é o bate-pronto. Olha. Vai e volta, tipo assim, de bate-pronto. Perfeito. Vamos lá. Churrasco ou massa? Churrasco. 100%? Faço parte dessa... Eu, assim, lógico, a gente come a massa também e tal, né? Porque, queira ou não, é muito bom. Mas o churrasco, nossa, E quando você vai em casa de amigos, etc., e tem lá uma churrasqueira, você fica de longe ou assume? Não, eu fico de longe, Marcão. Aí deixa por conta dele, eu fico só observando. E é exigente com a carne? Não, tranquilo, Bebida? Vinho. Gosta de sobremesa? Eu não sou tão fã, Marcão, da sobremesa. Tem algumas assim que... Quando precisa de glicose, é bom, hein? É bom. Aí eu sou fã, assim, de um churros e tal. E sempre que eu vou para a região lá de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, é aquele famoso sagu com creme, né? Tá. Aí vai. Mas em churrascaria, o que é muito tradicional é o mamão papaya, né? Com... O creme de papaya, né? Com o creme de papaya. Isso, o creme de papaya. E o petit gâteau também, que você citou agora há pouco, né? Que faz, assim, tem muita aceitação. Vamos ver agora, hein? Olha para lá, para essa câmera aqui e fala. Time do coração. Deu até uma golada no chimarrão. Não, eu já imagino. Eu já imaginava. A cuia é azul, então, Grêmio, com certeza. Sou gremista. E o que você está achando da contratação do Luis Soares? E pode ser até que o Grêmio perca ele, né? Não, mas eu acho que agora já firmou, já vai, já deu. Você imaginava que um dia Luizito Soares... Não imaginava, olha, e queira ou não, é um jogador diferenciado que faz, Sou fã dele. Faz a diferença. Apesar dele dar umas... Deu uma mordida no cara uma vez lá e tal, mas... Ele fez mas com a bola no pé, pelo amor de Deus. O cara ele é diferenciado, né? Eu comparo ele assim um pouco ao Hulk. Sim. Eu acho que eles têm mais ou menos o estilo e a categoria, né? Sim, exato. Além de serem voluntariosos, eles têm muita categoria. É. A melhor viagem? Ah, Marcão, olha, eu particularmente assim, eu falo sempre com a minha esposa, eu acho que eu fiz várias viagens, mas a região que eu mais admiro, se eu falo para minha esposa, a gente poderia ir todos os anos, é a região de Gramado e Canela. Eu acho que assim,
hospitalidade, pelo tratamento que você tem lá naquela região, pela beleza em si, é fantástico. E as atrações, né? As atrações que tem Quando lá. você pega Gramado, por exemplo, na época do Festival de Cinema, Exato. né? Ou no inverno mesmo. O final de ano, sabe? É muito... E o que me chama muito a atenção, Marcão, é assim... É como você é recebido lá. Cara, todas as vezes que fui... o pessoal, né, o povo do Sul, eles são muito acolhedores, né? São. Principalmente assim, a educação dessa região lá, Marcão, Uma coisa inacreditável. Impressionante. É muito bem lembrado isso. Frio ou calor? Frio. Frio. E eu tô numa região que, olha, no começo para eu acostumar aqui foi difícil. Então o que você faz? Vive dentro do freezer da geladeira? É quase isso, né? Não, mas eu prefiro o frio. Um ídolo? Não, pode falar mais. Eu acho que assim, um ídolo que me marcou muito, o Ayrton Senna, que eu tenho, Parabéns. É fantástico. Esse é unanimidade. Eu tenho outros ídolos que assim, aí já não seria tanto o ídolo que posso comentar, Marcão? Claro. Um ídolo assim que me marcou muito na parte profissional, que me ensinou muito, que eu considero como um ídolo, dono de restaurante também, se chama Jerry Luiz Lasti, que é inclusive da terra do churrasco, que ele assim, na parte de qualidade, de exigência, me ensinou muito. Isso no Sul? Lá em São Paulo. Lá em São Paulo. E como chama o restaurante dele? É Nova Opção Grill, né? E aí, isso foi na parte de exigência. Aí eu tenho outras, que foi inclusive o seu Paulinho, que eu admiro muito. Poxa, pra caramba. Eu tenho assim uma admiração especial. Ele, o Juliano, que na parte administrativa, que nem eu falo, são pessoas fantásticas. E aí que vem a principal, Marcão. O meu maior ídolo no trabalho se chama Raimundo Ricardo Porsche. Seu pai. Meu pai. Esse, olha, assim, para trabalhar, me ensinou... Assim, só um minutinho, para você falar do seu pai. Paulinho, você viu que bacana, cara, o Eliandro aqui falando. Isso deve ser, assim, gratificante, né? Mostra, porque o que a gente já sabe, né? Já conhece do Paulinho. Sim. E você vem com um testemunho, quer dizer, um ídolo. Poxa, você se tornou um ídolo do cara, Paulinho. Isso com certeza. É profundo. Você vai lá tomar um chopp. Aliás, você vai bastante lá, né? Vai, eu vejo. Quase que todas as sextas-feiras. Mas vai lá e faz um brinde com o Eliandro para comemorar o que você acabou de dizer, né? Sim. Ele... E pode falar do seu pai. Enfim, meu pai, tanto meu pai quanto minha mãe, né? Eu acho que assim, eles foram fundamentais na minha criação, na formação. Trabalho e o restante é consequência, né? Então, eles me ensinaram tudo. E você herdou porque você é trabalhador. Não tenho preguiça, digamos assim. Então, eu acho que foi fundamental na minha... Lá no Espeto Gaúcho, por exemplo, um dia até comentei com quem estava com a gente lá na mesa, falei, puxa vida, olha lá, o cara é o dono do restaurante, ele recolhe copo, ele tira prato, ele traz talher, ele serve bebida, enfim, é aquela correria... Como se você está ali no meio dos garçons, e, enfim, isso para atender bem, né? E melhor o cliente que vai lá procurar você, né? Fala pra gente de um hobby. Olha, Marcão... Não é aquele um que... Fecha, pelo amor de Deus, hein? Marcar um hobby hoje é ficar assim, passar as horas de folga com a minha família, desde vai para um restaurante, vai para alguma viagem próxima daqui. Eu acho que isso, a minha família, a minha esposa Celiana, a Isabela. Isabela é a filha? A filha. Muito bom. Eu curto muito isso. O que você faz nas folgas, você já acabou de dizer, né? Mas então deixa um recado para quem assistiu o nosso podcast. Eu gostei, foi uma história assim... É uma lição de vida, hein? Obrigado, Marcão. Olha, enfim, quero agradecer primeiramente a você, Marcão, por ter dado essa oportunidade de falar. Isso aí é para pagar as vezes que eu vou lá encher o seu saco. Imagina, o que é isso?
Enfim, um agradecimento especial aí, agradecimento em especial à minha esposa, a Celiana, a filha Isabela, a toda a equipe da Castelana, né, aqui do bar também, todos aí que trabalham com a gente, que tentam dar o seu melhor para que o Marcão e os clientes, quando vão lá, sintam-se em casa, né? A gente se sente. Que pode tomar aquele chopp gelado, aquela carne que a gente procura fazer assim com precisão, para muitas vezes não errar o ponto que a gente comentou antes. Então, agradecimento mesmo especial à sendo equipe. uma churrascaria, uma casa de carne, mas assim, tem lá a berinjela na grelha. Tem né? várias Tem porções. os salgadinhos que é para criançada. Isso, tem também. Enfim, um agradecimento especial aí ao Catanduvense em geral, que me acolheu, Marcão, quando eu vim para cá, assim, de uma forma que... A gente percebe que todo mundo gosta de você. Obrigado, Marcão. E outra coisa, isso agora é um pedido meu, hein? Que você mande o nosso link lá para os parentes lá do Sul. Vamos mandar, com certeza. Fazer andar, porque a gente precisa de audiência. Não, nós vivemos com de audiência. certeza. Então, pode deixar que vamos... Senta o dedo lá, hein? Vamos compartilhar com a turma toda lá. Obrigado Marcão. por você ter aceitado o convite, participar aqui com a gente do ConectaCast. Tá Marcão, um prazer. Prazer sempre assim, bater aquele papo com você, cara. Você quando vai no restaurante ou no bar, sabe, é gente da gente. Sim. Então, cara... Sempre... Eu não me considero cliente e você também, acho que não me considera um freguês, digamos assim. E o nosso muito obrigado a você. Espero que você tenha gostado desse bate-papo aqui, que foi bastante proveitoso. Acho que, né, valeu a pena, com o Eliandro. Fala aí o sobrenome. O Porsche eu lembro. Eliandro Elcir Porsche. Elcir Porsche. Muito obrigado. Obrigado a vocês. Um bom dia. E obrigado de coração mesmo. Valeu.